E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a aula de hormônios vegetais comigo, professor Rafael Salomão. Vamos nessa. Bom, beleza, eu vou falar um pouco sobre os hormônios vegetais. Para começar a falar um pouco sobre os hormônios vegetais, eu vou trazer uma pergunta norteadora, para que a aula fique um pouco mais interessante e vocês façam essa ponte, né, entre o assunto e o cotidiano. A pergunta que eu faço é: por que ocorre o amadurecimento acelerado das frutas quando colocadas em sacos plásticos? Você sabe, quando você compra uma fruta lá e ela está verdinha e você quer acelerar esse processo de amadurecimento, você sabia que se você colocar dentro de um saco plástico ela amadurece mais rapidamente? Agora a questão é: por quê? Veja só, gente, por conta da produção do etileno. Durante o amadurecimento, as frutas naturalmente liberam um hormônio vegetal chamado de etileno. Eu vou marcar aqui, tá? Tá vendo aqui? Ali é etileno, tá vendo? Tô aqui, ó. Aí o que acontece? Esse hormônio atua como um sinal químico, que ele acelera bioquimicamente os processos de amadurecimento da fruta, como a degradação da clorofila. O que isso faz com que aconteça o quê, professor, com a fruta se degradar a clorofila? Faz com que a fruta ela mude de cor. Ela saia da cor verde para a cor colorida. Ah, legal, professor. O segundo processo de amadurecimento é a conversão de amido em açúcares, deixando a fruta doce, e o amolecimento dos tecidos. Isso acontece com vamos dizer que seria a desestruturação da parede celular vegetal. Então, a fruta, ela produz um hormônio vegetal de forma natural e o nome desse hormônio vegetal se chama etileno. Etileno é um gás. Então, ao passo que essa fruta vai produzindo esse gás ele vai se dissipando no ar. Se for no pomar, por exemplo, uma fruta vai estimulando outra fruta a amadurecer, porque esse gás ele vai se dissipando. Só que o que acontece? Quando você coloca a fruta verde dentro de sacos plásticos, o etileno, ele ao invés de ser liberado pelo ar, ele fica confinado nesse ambiente fechado, nesse saco plástico. Então o saco plástico ele impede que o etileno dissipe pelo ar. Consequentemente, esse etileno dentro do saco plástico e está fechado aumenta a sua concentração. Observe aqui na imagem que eu tenho a maçã ela vai produzindo o gás etileno, só que ao invés desse gás etileno se dissipar pelo ar, ele vai acumular dentro do saco plástico. Então a fruta ela vai estar em um maior contato com uma maior concentração de etileno. Isso possibilita então acelerar o processo de amadurecimento. Por que então? Porque aumenta a concentração de etileno, estimulando algumas enzimas envolvidas no amadurecimento, incluindo essas enzimas aquelas que degradam a parede celular, que amolece o fruto, aquelas que convertem o amido em açúcar, deixando a fruta adocicada, e quebrando pigmentos verdes, transformando a fruta verde em colorida. Esse é um tipo de hormônio vegetal. A planta ela produz outros hormônios vegetais. Mas professor, então o que é o hormônio vegetal? O hormônio vegetal, desculpa, hormônios vegetais são moléculas químicas orgânicas de sinalização produzidas naturalmente pelas plantas que regulam diversos processos de crescimento, desenvolvimento e resposta a estímulos externos. Então veja que os hormônios eles estão ligados a crescimento, desenvolvimento e resposta a estímulos externos. Esses hormônios, nas plantas, eles têm baixa concentração, certo? E eles influenciam diversas atividades celulares, incluindo a divisão celular,
diferenciação celular e morte celular programada, por exemplo. Existem 5 hormônios, incluindo as auxinas, giberelinas, citocininas, ácido abscíssico e etileno. Eu vou falar agora, em particular, cada um deles, só que antes eu vou abordar eles de uma forma geral, trazendo uma tabela e depois quadrados, certo? Para você ter uma noção qual a função específica de cada um deles. E aí em seguida eu vou falar sobre eles de uma forma mais particular. Essa tabela vai trazer então todos os 5 hormônios e suas principais funções. As auxinas elas promovem um alongamento celular, tropismo e dominância apical. Certo? Então, são as 3 palavras-chave. A giberelina estimula também o alongamento do caule, germinação de semente, floração, desenvolvimento dos frutos. Citocinina estimula a divisão celular, retarda envelhecimento, é como se fosse o botox da planta, e promove a diferenciação celular. O ácido abscíssico ele induz a dormência da semente, ao contrário da giberelina, só que essa indução de dormência das sementes ela acontece em situações onde essa semente está em um ambiente não propício para que ela possa germinar. É um ambiente que não dá condições para que essa semente ela germine. Então, o ácido abscíssico adormece essa semente. Diz, deixe esse solo ficar bom, com condições para que você germine semente. Regula o fechamento dos estômatos em resposta aos estresses hídricos. E aqui eu tenho o etileno, que controla o amadurecimento e as senescências e quedas de folhas, flores, frutos e outros órgãos. Aqui os quadros. Auxina regula o crescimento, que é direcionado da planta, promove o alongamento celular e controla a dominância apical. Giberelina estimula o crescimento do caule, da raiz, estimula a germinação de semente e florescimento. Citocininas estimula a divisão celular, retarda o envelhecimento das folhas, promovendo o desenvolvimento de novos tecidos. Ácido abscíssico controla a resposta das plantas ao estresse hídrico, induz a dormência de sementes, protegendo-as de germinar em condições adversas. E o etileno regula o amadurecimento dos frutos, a senescência ou o envelhecimento e a queda de folhas, flores e frutos. Vamos para as auxinas? As auxinas elas têm algumas características que são próprias às auxinas. Promovem o crescimento de raiz e caule através do meristema primário, promove o fototropismo e o geotropismo. Esses 2 fenômenos vão ser vistos com mais detalhes no próximo slide. Tanto o fototropismo como o geotropismo. Atua na dominância apical, sendo a gema apical inibindo o crescimento da gema lateral. Explicando essa parte aqui, o que quis dizer isso aqui? Que a planta ela apresenta uma gema apical e ela apresenta gemas laterais. A gema apical, que é essa aqui, que fica no ápice da planta, imagine que esteja no ápice da planta, ela produz auxina, tá aqui de pontos, tá vendo? Consequentemente, essas auxinas elas vão inibir o desenvolvimento das gemas laterais. Esse impedimento do desenvolvimento das gemas laterais impedem que essas gemas laterais desenvolvam novos ramos. Veja, a raiz ela é mais sensível que as auxinas do que o caule. Ela atua no desenvolvimento do fruto, preste atenção, desenvolvimento do fruto,
junto com o etileno, liberando por conta da liberação das auxinas pela semente. Temos uma auxina sintética, que já caiu em prova, que é a 2,4-diclorofenoxiacético, que é usado no controle de erva daninha em campos de cultivares de monocotiledôneas. Porque essas auxinas elas impedem essas ervas daninhas, que são dicotiledôneas, a crescer em monoculturas de monocotiledônia. Um exemplo lá, uma monocultura de milho. Aí próximo ao milho eu tenho ervas daninhas que estão ali no solo, né? Roubando nutriente e atrapalhando o desenvolvimento desse milho. Então, essas auxinas sintéticas elas bloqueiam o crescimento dessas ervas daninhas, fazendo com que o desenvolvimento maior seja da monocultura do milho. Onde é produzidas as auxinas? Nas folhas jovens, primórdios foliares, sendo também encontrado em sementes, lembra que é produzido na semente para estimular o desenvolvimento do fruto, flores e frutos. Gente, o movimento das auxinas dentro da planta, ele é lento, ele ocorre entre as células pariquimáticas associadas às vasos condutores e ele é direcionado polar. As auxinas elas são produzidas no caule em direção à raiz. Sua concentração no caule ela é maior, com o transporte até a raiz essa concentração ela vai diminuindo. Apesar da raiz ser mais sensível às auxinas. Temos um exemplo comum de auxina, que é o AIA, que é o ácido indol 3-acético, que é um fitohormônio que inibe o crescimento das gemas laterais, mostradas aqui no próximo slide. Eu tenho uma planta que ela não é tratada, tá vendo? Uma planta não tratada. E ela tem gemas laterais dormentes. Por quê? Porque essa planta não tratada, ela tem a gema apical, que inibe o desenvolvimento das gemas laterais. Por isso que essas gemas laterais são dormentes, dada a dominância apical. Quando se corta a gema apical, ó, tá vendo ela aqui cortada? Permite então que essa dormência das gemas laterais seja quebrado, permitindo então o desenvolvimento da formação de novos ramos através das gemas laterais. Só que para voltar essa dormência das gemas laterais, eu posso aplicar uma pasta de lanolina contendo auxina. Tá vendo aqui a pasta? Fazendo com que essas gemas laterais que tinha perdido a dormência, volte a ficar dormente. Vamos agora aos fenômenos que as auxinas possibilitam que as plantas possuam. Um deles é o fototropismo. É muito observado o fototropismo. Se você tiver planta em casa, observe sua planta. Veja que a folha ela sempre está inclinada e ela cresce sempre em direção à luz. Pode ter certeza, mesmo as plantas de sombra. Você tem uma planta em casa, certo? Imagine que você tem uma planta qualquer. Fugiu o nome de uma planta específica de casa, de sombra. Aí você observa com o passar dos meses que essa planta ela vai crescendo, mas ela vai crescendo sempre em direção. Pronto, a jasmim. Ela sempre vai crescendo em direção à luz. Por quê? A luz, ela estimula a planta, no caso, a folha, e os ramos a crescerem em resposta à luz. Então, o fototropismo é o movimento de curvatura que a planta realiza em resposta à luz. Então, observa-se o crescimento do vegetal em resposta a um estímulo, que nesse caso é a fonte de luz, como mostra a imagem aqui. Tá vendo? Como isso acontece, professor? Vou ler aqui e depois explicar lá embaixo. Presta atenção. Quando uma fonte luminosa surge de maneira unilateral, iluminando apenas um lado do caule de uma planta, acontece a migração da auxina para o outro lado não iluminado. Então vamos para cá. Vou pegar esse como exemplo aqui. Eu tenho A. Veja que a luz ela ilumina
toda a parte da planta. Então, não é uma iluminação unilateral. Veja que aqui o Sol ele já está mais emborcando, estimulando então com que essa planta produza a auxina na parte oposta. E na letra C ela curvou-se. Vamos ver o que acontece. Na letra C eu tenho dois lados. Esse lado iluminado, vou chamar de I, e esse lado não iluminado, que eu vou chamar de NI. Observe que as auxinas elas vão ser produzidas sempre do lado oposto ao iluminado. Olha. Então, ela começa a ser produzida na parte não iluminada. As auxinas, eu falei para vocês, ela promove o alongamento celular. Então, desse lado vai crescer. Como só esse lado cresce, permite com que a planta curve-se em direção à parte iluminada. Consequentemente, nesse local a auxina atua para levar ao alongamento das células. Com o alongamento celular mais rápido no lado não iluminado e, consequentemente, um crescimento diferencial. Observa-se a curvatura da planta. Um outro fenômeno é o geotropismo, também conhecido como gravitropismo, e é definido como a resposta da planta em relação à gravidade. Fototropismo, resposta à luz. Geotropismo, à gravidade. O nome geo significa terra e tropismo, movimento da planta, desencadeado pelo estímulo externo. Esse pode ser tanto positivo ou negativo. Lembrando que a gravidade atua de cima para baixo. Então, geotropismo positivo, a favor da gravidade. Geotropismo negativo, crescimento da planta contra a gravidade. O geotropismo ele é causado por uma distribuição desigual do hormônio auxina. Quando a planta, por exemplo, ela está na posição horizontal, como é o caso da imagem, você tem uma distribuição desigual dessas auxinas na planta de uma forma geral. No caso aqui, o caule ele recebe mais auxina em relação à raiz, estimulando então sua curvatura e alongamento celular. Então a planta ela vai crescer contra a gravidade, geotropismo negativo. Então o geotropismo negativo ele acontece pois no geotropismo negativo há uma produção maior de auxina em relação ao geotropismo positivo. O próximo hormônio é o giberelinas. As giberelinas elas são produzidas principalmente nos meristemas das raízes e brotos foliares. Então agora a gente vai lá para a raiz, onde a giberelina ela é mais facilmente produzida. Mas também, gente, a giberelina é produzida nas sementes em desenvolvimento. Eu já falei para vocês, estimulando o desenvolvimento do fruto, das folhas, assim como o etileno no desenvolvimento dos frutos. Atua também no desenvolvimento do caule e das folhas. É só lembrar assim, giberelina. Você é produzida na raiz. Então, você vai subir, né? Vai se distribuir pela planta de forma geral. Então, ao subir, eu vou estimulando o desenvolvimento de coisas. E o que tem lá em cima? Folhas, caule, fruto. A mistura desses dois hormônios, auxina e giberelina, produz, olha lá que legal, frutos sem sementes, que tem o nome, patenorcápicos. As giberelinas também quebram a dormência das sementes, ativando enzimas que degradam reservas de amido no endosperma, favorecendo energia para o embrião crescer. Algumas giberelinas fornecem a floração, especialmente em condições não favoráveis a florescer, forma flores. Atrasa o processo de envelhecimento das folhas. Melhora a germinação de sementes, aumenta o tamanho de frutos, como uvas e maçãs. Induz a floração fora da estação de algumas culturas. As giberelinas elas não seguem um transporte polar rígido, como as auxinas, que é do caule até a raiz. Então, o transporte dentro da planta das giberelinas ele não é direcional, ele é polidirecional.
Ou seja, seu movimento pode ocorrer em várias direções, de acordo com o local de produção e demanda. Citocinina, lembre de célula, certo? É o hormônio que estimula as divisões celulares, diferenciação celular, controle celular, tudo que estiver ligado à célula, citocinina. Tá. Ele é antagonista às auxinas. Lembra que as auxinas têm a dominância apical, fazendo com que as gemas laterais entrem em dormência? As citocininas, elas quebram essa dormência das gemas laterais. Geralmente produzido também nas raízes em direção ao caule, como as giberelinas. Então, as auxinas de cima para baixo, as citocininas de baixo para cima. As auxinas, elas induzem a dormência das gemas laterais. As citocininas quebram essa dormência das gemas laterais, promovendo, consequentemente, o desenvolvimento dos ramos laterais, porque ela quebra a inibição, ela quebra esse efeito supressor das auxinas. Então, vamos para as partes celulares. Promovem a divisão celular, citocinese, diferenciação, regulação do ciclo, retardamento da senescência e promoção do crescimento de brotos. Lembra? Retarda a senescência das folhas e de outras partes vegetais, mantendo elas sempre verdes e funcionais. O ácido abscísico é produzido geralmente em condições de resposta a regulações, a estresses e adaptação da planta. Plantas, por exemplo, que vivem em condições adversas, como solos com muita salinidade, solos com uma baixa quantidade de água ou regiões muito frias. Essas plantas, para se adaptar a essas condições externas, produzem o ácido abscísico, que vai regular, em resposta a essas condições. Essas plantas também regulam a dormência, certo? Enquanto a citocinina quebra essa dormência, os ácidos abscísicos estimulam essa dormência das sementes também, porém em condições adversas, certo? E fechamento de estômatos também em condições adversas. Então, o ácido abscísico é como se fosse um freio no crescimento dessa planta em resposta ao ambiente. E geralmente é produzido nas folhas, caule e coifo. Gente, uma das funções mais importantes do ABA é a sua resposta ao estresse hídrico, a seca. Então, essa imagem mostra uma planta em uma região com um solo encharcado de água, um solo com água, e a B uma planta em um solo seco, sem água. Observe que a planta A, em condições normais, onde eu tenho o solo com água em abundância, essa planta ela vai realizar fotossíntese, porque há um estímulo da abertura do estômago, permitindo a entrada de gás carbônico e liberação de vapor de água por transpiração. Mas quando a planta está em um solo e a planta ela entende que esse solo tem pouca água ou carência de água, essa planta então ela começa a produzir através das folhas, caules e coifa o ABA, o ácido abscísico. Aí, em resposta à concentração do ácido abscísico, a folha diz: opa, tem ácido abscísico no rolê. Alguma coisa está acontecendo com essa planta, vamos verificar. Já sei, não temos água no solo. O que a gente vai fechar? A gente vai fechar os poros, que são os estômatos. Gente, se eu fecho o poro, que é o estômato, que fica ali na folha, consequentemente eu diminuo a perda de água por transpiração através da planta, tá vendo? Eu diminuo a entrada de gás carbônico, eu diminuo a fotossíntese. Porque a planta ela não quer fazer fotossíntese em uma condição de estresse hídrico. Consequentemente, essa folha ela vai murchar. Então, quando a planta detecta baixos níveis de água no solo, o ABA é sintetizado nas raízes e transportado para as folhas. Esse hormônio desencadeia o fechamento dos estômatos. Então, veja quais são as consequências da síntese do ABA em condições de estresse hídrico. Primeiro, fechamento de estômago, que é os poros nas folhas. O fechamento do estômago. Quais as consequências disso? Reduz a perda de água, o que é bom, porque o solo está com pouca água, então eu vou perder pouca água por transpiração, pois ajuda a conservar a umidade dessa planta. Além disso, o ABA é essencial para manter a dormência das sementes
impedindo que elas germinem em condições desfavoráveis. Ele é sintetizado pelo plastídio, a partir dos carotenoides, mas também em várias partes da planta, incluindo folhas e raízes e sementes, especialmente em respostas a estresse ambiental. Ele é transportado tanto através do xilema como floema em movimentos difusos pela planta toda. Então, só para um parênteses, é apenas a citocinina. Citocinina não. É apenas as auxinas, elas são direcionais. E as citocininas também. Temos o gás etileno, que é uma molécula simples, C2H4, é um hidrocarboneto. Tem papel de maturação dos frutos, certo? Senescência, queda das folhas, flores e frutos em resposta ao estresse. O etileno é conhecido como o principal hormônio responsável pela maturação dos frutos, como eu falei no início da aula, principalmente em frutos climatéricos, que são esses frutos. São frutos que amadurecem após serem colhidos, como banana, tomate, maçã e abacate. Aqui é a explicação da queda dessa folha, senescência dessa folha velha, ou queda por um estresse que a planta esteja passando, então essa folha vai cair. Como essa folha ela cai, professor? Simples. A folha está produzindo a auxina, então o etileno bloqueia a síntese de auxina. Quando o etileno bloqueia a síntese da auxina, veja aqui na letra C, isso está representado muito bem, por sinal. A auxina ela é bloqueada pela produção do gás etileno. Com o bloqueio da auxina pelo etileno, essa planta aqui na sua base, ela vai ficando mais fracamente, então tem essa zona de abscisão e a folha, por consequência, cai. Então o etileno ele acelera a senescência das folhas, flores e outros órgãos vegetais. Agora aqui tem um parêntese, viu? Em resposta ao alagamento ou a presença de obstáculos mecânicos, o etileno promove uma resposta de crescimento exagerado em algumas partes da planta, como o alongamento do hipocótilo. E para finalizar a aula, eu trago duas questões. A primeira questão do IFES, IFE em Mato Grosso do Sul, 2019. Sobre os hormônios vegetais, analise as seguintes proporções. As auxinas são responsáveis pelo amadurecimento dos frutos. Não está ligado diretamente, né? Senescência das folhas, erradíssimo. E abscisão de folhas e frutos, erradíssimo. Isso está ligado ao etileno. Então a primeira está errada por completo. Então, falso. As giberelinas promovem o hiperalongamento do caule, sim, alongamento do caule. Indução, né, de germinação de semente, massa, verdade. Além de estimular a floração das plantas em dias longos, verdadeiro. 2, verdadeiro. 3. As citocininas promovem a divisão celular, sim, se falou de C, citocinina, C de célula, verdadeiro. Ácido abscísico promove o fechamento dos estômatos, verdade. A embriogênese e pode afetar a indução de dormência em sementes. Verdadeiro. 2, 3 e 4, resposta à letra C. Facinho, facinho, molinho, molinho. Questão Sebrasp 7, Paraná, 2020. A maioria das angiospermas, a gema apical inibe o crescimento e o desenvolvimento das gemas laterais. A remoção da gema apical promove o brotamento das gemas basais, o que evidencia esse tipo de inibição correlativa, observada, por exemplo, quando se efetuam podas nas plantas. O texto apresentado descreve o fenômeno de dominância apical. Gente, falou em dominância apical, falou em alongamento do caule, falou em alongamento da célula. O caule é giberelina. Falou em alongamento da célula, falou em dormência, falou em tropismo, fototropismo, geotropismo. O único hormônio relacionado a isso são as auxinas. Gente, massa, obrigado por chegar até aqui. Hoje foi uma aula mais tranquila, mais calma. Como eu falei de uma forma mais pausada,
Vocês podem sim, né, acelerar, tem as opções de uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu não vou pedir para que me sigam, eu não vou pedir para que assistam outros vídeos, eu não vou pedir para dar like. Gente, tem outros vídeos, tem muitos vídeos bons, sejam livres, né? A liberdade é o melhor caminho de escolha. Beijo, fique com Axé, com Deus, com Yoxalá, com todos os santos, com aquilo que você acredita e estudem, tá? Estudar sempre é o melhor caminho.